Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. Ano de eleição é sempre um ano diferenciado. Este 2014, nós vamos ter eleições, sim, para o Executivo Estadual e para o Executivo Federal. E vamos ter também para o Legislativo, que vai renovar naturalmente suas Assembleias Estaduais e também os deputados federais, a Câmara de Deputados Federais e o Senado Federal, com uma vaga para o Senado. É um ano de muito movimento, exatamente porque quem já está no poder busca a reeleição, porque foi aprovada a reeleição no Brasil, e quando não pode se reeleger, naturalmente quer fazer um sucessor. Já está aprovado por A mais B que para quem já está no poder é mais fácil conquistar uma vitória numa eleição. Hoje as oposições têm mais dificuldades do que nunca, mesmo porque quase todos os governos do Brasil hoje são governos de coalizão. Há quem diga que é muito mais de cooptação, mas isso é uma análise bem mais profunda para ser feita, inclusive com relação ao governo federal, com seus 40 ministérios e com seus crachás de aluguéis. Hoje nós temos aqui a presença do Roberto Pessoa, uma figura que se destacou bastante na política do Ceará, como deputado estadual, depois como deputado federal e principalmente no executivo como prefeito de sua cidade, Maracanaú, onde teve uma atuação muito boa, conceitos muito altos e inclusive uma vitória contundente com mais de 80% dos votos. Depois ele vai falar sobre isso. E ele hoje está na oposição, vai enfrentar naturalmente o império dos Ferreira Gomes, que estão aí também com uma coalizão muito forte, entre aspas, e isso será motivo também desse debate. Mas nós vamos falar mais diretamente sobre a carreira desse importante político cearense, que se faz acompanhar da deputada federal, Gorete Pereira, por sinal, filha de Juazeiro do Norte, não é, Gorete? Filha de Juazeiro do Norte, nossa conterrânea, e que também soube galgar, passo a passo, o sucesso na política do estado do Ceará e hoje ocupa uma cadeira importante na Câmara dos Deputados em Brasília. Vai ser um momento agradável, fique bem atento, porque apesar de contarmos só com 50 minutos, mas vamos tentar tirar o melhor proveito desse momento histórico para nós do Tribuna Livre. Boa noite, Vasco Landim. Boa noite, professor Luiz Carlos. Boa noite, meu caro Roberto Pessoa, presidente de honra do meu partido, PR. É um prazer tê-lo aqui no nosso Tribuna Livre. Deputada Gorete Pereira, conterrânea, deputada federal, nossa conterrânea. É certamente que quando se traz assim dois políticos, duas personalidades que atuam e têm atividade de militância política, também que o nosso telespectador já fica basicamente preparado para ouvir as questões ligadas à política. E Roberto Pessoa, tanto quanto a Gorete, são políticos sobejamente conhecidos do estado do Ceará. Roberto anda esse estado inteiro, é um itinerante nesse estado, atrás das demandas sociais, dos debates, enfim, e é sobejamente conhecido como homem público, assim como a Gorete Pereira também. Mas nós queremos dar oportunidade ao nosso telespectador também de conhecer um pouco do outro lado do Roberto, com relação à sua capacidade empreendedora. Eu queria levantar essa questão aqui, porque outro mês atrás, outros dias aí atrasados, nós estivemos participando de uma solenidade da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e eu, particularmente, fiquei impressionado e eu acho que pouca gente conhece o poder empreendedor que tem o Roberto Pessoa, que é muito mais conhecido como político no Estado do Ceará. E é uma oportunidade de o Cariri, e especificamente de Juazeiro do Norte, conhecer um pouco sobre esse seu lado de empresário, de empreendedor, e nós vamos também, além da política, conversar com o Roberto sobre isso. A gente queria logo não entrar na política e começar logo nessa questão aí, você contando um pouco da sua história, como é que você enveredou pela atividade empresarial e depois pela política, e nós vamos ter um bate-papo aqui bem legal com a participação, certamente, do nosso telespectador, meu caro Roberto. Roberto Pessoa, muito boa noite e é um prazer tê-lo conosco aqui do Tribuna Livre. Boa noite, ouvinte, telespectador da TV Verdes Vales, esta emissora genuinamente caririense, também ao meu amigo, deputado Vasco Landim, esse grande
médico e grande político, deputado por 2 vezes, secretário do Meio Ambiente do grande governo de Lúcio Alcântara, uma pessoa que está fazendo falta no parlamento estadual pelas suas posições corretas, posições sem emoção, com muita razão, como é o seu Zaparte e seus pronunciamentos que ele faz na Casa Legislativa do Estado de Ceará, Assembleia Legislativa. O professor Luiz Carlos, este grande contribuinte dessas ideias que são debatidas aqui neste programa, e a minha amiga, companheira deputada Gorete, sempre estivemos juntos. Nós só tivemos dois partidos. O nosso PFL de guerra, do meu amigo Coronel Adalto Bezerra, governador, grande chefe político de Juazeiro do Norte, todo o Ceará, mas sua terra querida, Juazeiro, e o nosso PR atualmente. Então, Gorete e eu, nós somos companheiros e companheiros entendemos. Agora mesmo, por exemplo, era como deputada federal, vai para a sua quarto mandato, e eu, para mostrar essa amizade e essa parceria com o Gorete, o meu partido designou que eu fosse pré-candidato a deputado estadual para justamente fazermos as nossas dobradinhas em função da nossa identidade que temos, tanto política como administrativa e como amizade pessoal. Então, Gorete, receba na sua terra, né, na nossa terra, eu também sou filho de Juazeiro, pela Assembleia, pela Câmara Municipal de Juazeiro, que me otorgou esse título. Aliás, eu sou cidadão de Juazeiro, do Crato, de Campos Sales, de Brejo Santo, de Jardim, que até hoje à noite eu vou para Jardim ainda. É cidadão cearense, né, Roberto? E de forma que o Cariri querido, que eu tanto amo, estou aqui quase 15 dias, estou por aqui para rever amigos, sempre estou com o deputado Vasco Landim, trocando ideias sobre o Cariri, agora mesmo, nessa questão do aeroporto, ele muito preocupado com esse dinheiro que foi cancelado, ligou para minha filha, a deputada Fernanda Pessoa, ela fez um pronunciamento na Assembleia ontem, por sinal, teve muita parte, e depois que ela falou, deputado Vasco Landim, aí todos os deputados que têm voto no Cariri também deram a sua opinião, né? Isso é muito válido, porque eu só lamento que isso não é uma conquista. Já era uma conquista, 15 milhões e 800 no orçamento. Aí a presidente cortou e agora voltou. É aquela história, Vasco, do bode que se bota na sala, né? A presidente botou o bode. Do Milor Fernandes. Bota o bode estava fedendo demais, o cara estava preso. Homem, eu fico preso, mas tira pelo menos o bode, né? Aí ele ficou preso, mas sem a cartinha do bode. Então, é o que aconteceu com esses 15 milhões e 800 que a presidente, nesta viagem aqui ao Ceará, ela disse que vai devolver o dinheiro que foi cortado. Mas é conquista, porque nós estamos, como o Gorete falou hoje numa rádio aqui em Juazeiro, nós podíamos estar pegando esses outros 15 milhões e conseguindo uma ampliação para o nosso aeroporto de Juazeiro, tornar um aeroporto internacional. Por que não? Um aeroporto que Parnaíba, agora no Piauí, está conseguindo ser internacional. Com um movimento mínimo, bem menor do que o de Juazeiro. Aqui nós temos, vizinho Piauí, nós temos na cidade de Fronteiras, né, uma cidade que tem uma fábrica de cimento importante, muitos técnicos, muita gente vai para lá, usa também o aeroporto de Juazeiro. Toda a Paraíba, principalmente as grandes cidades, como Cajazeira, Pombal, a outra perto de Cajazeira, Souza, né? Também, aqui já Salgueiro, em Pernambuco. Né? Então, é um aeroporto regional e que se podia tornar internacional. Mas isso, nós políticos, sempre somos ousados e acredito que vai chegar lá. Pode ser uma luta futura, né? Futura. A luta do parlamento, do parlamentar e do político, ela é contínua. Mas o povo tem que estar, a imprensa tem que cobrar dos políticos, né? Não é nem cobrar, é lembrar, que o político, às vezes, é ocupado com muitas demandas, mas uma lembrança assim, a bancada do Nordeste, que eu coordenei na Assembleia, na Câmara dos Deputados, 181 deputados federais, durante 3 anos, era toda quarta-feira um café da manhã, e o patrão da bancada do Nordeste que eu instituí era Padre Cício.
Cada um palestrante que ia, ministro, principalmente ministro, recebeu o padre Cícero. Né? Mas, Roberto, eu queria, não lhe atrapalhando, mas lhe ajudando aí no seu raciocínio, e para a Gorete também, dizer que esse momento do aeroporto, eu acho ele muito simbólico, porque foi a oportunidade de que todas as categorias e as classes, os empresários, os profissionais liberais, enfim, a sociedade e os políticos se mobilizaram, fizeram um sinergismo positivo no sentido... Os vereadores das três cidades. Exatamente, né, se mobilizaram no sentido de resgatar esse recurso que tinha sido contingenciado. E é um momento interessante que eu acho que ele deve continuar, essa mobilização deve continuar para todas as causas regionais da região do Cariri. Né? Porque na hora que se uniu todo mundo... Exatamente, e a gente não pode aqui também deixar de enaltecer o trabalho do senador Eunício Oliveira, que eu fiz incursão, liguei para ele, falei com ele, e ele se empenhou pessoalmente nessa luta, os deputados federais, enfim, todos fizeram, e isso é bom, é o que deve acontecer, é isso. Porque há uns 10 anos atrás, mais ou menos isso, quando eu já levantava essa questão da importância do aeroporto regional do Cariri, eu ouvi de lideranças políticas, o aeroporto é coisa de rico, é coisa para rico. E esse conceito hoje está mudado, está se vendo que não é coisa de rico, é coisa para o desenvolvimento da região, da importância da região. Então foi um momento interessante. Você acha que esse polo calçadista que tem aqui em Juazeiro, o segundo é o terceiro maior polo calçadista do Brasil. É verdade. Um polo cultural, educacional, de educação profissionalizante, de educação superior e até de pós-graduação. Tudo isso é mercado para as companhias aéreas. Né? E outra coisa, é bom salientar que com o crescimento da renda do povo brasileiro, do povo cearense, as pessoas estão voando mais de avião, né? É um transporte mais seguro, mais rápido, e viagem não é luxo, viagem é necessidade. Você vai, uma viagem sempre, ou vai rever a família, que também é importante, faz parte da vida da gente, a confraternização, a manutenção dos laços familiares e de amizade, mas também a troca de informações e a troca de experiências para o desenvolvimento de uma região tão pujante, com potencial imenso como é o Cariri. Ô, Roberto, deixe-me cumprimentar também a nossa deputada, nossa conterrânea Gorete Pereira. Gorete, é um prazer revê-la aqui no Tribuna Livre. Está tudo bem com você? Boa noite, eu fico muito satisfeita porque o título desse programa já deixa a gente numa condição bem favorável, Tribuna Livre, que é o que realmente a gente quer receber da imprensa, essa demonstração, realmente dizer. E eu, como filho de Juazeiro, e quando eu digo uma problemática do aeroporto, eu quero testemunhar aqui o empenho dos deputados federais, mas o senador Eunício Oliveira, ele foi fundamental para ser restituído, voltado esse dinheiro, que tinha sido já conseguido, a gente, a Comissão de Orçamento da Câmara Federal, já tinha designado, aí naquela época teve um problema do aeroporto, não tinha a titularidade, não tinha como fazer a escritura do aeroporto, foi-se atrás disso, foi feito, e depois o dinheiro foi contingenciado. Então, isso é fundamental. A gente vê, com todo respeito a outros municípios do Ceará, Aracati, a Jijoca lá, todos têm aeroportos. Olha, nós temos aeroportos internacionais. Juazeiro precisa começar agora a fazer a campanha dele, que eu já lancei hoje. Nós queremos um aeroporto internacional, porque está vindo gente de toda parte do mundo conhecer esse fenômeno que é o Padre Cícero. Então, nós temos um município grande em polo industrial, na fabricação do ouro. Aqui nós temos de tudo. Cortando a questão dos fósseis, né? Exato, fóssil. Quer dizer, nosso turismo científico, né? Científico e internacional. Turismo científico, religioso. Olha a quantidade de gente, quer dizer, não estão enxergando isso dessa forma. Mas é porque tudo para o Nordeste é muito difícil, mas tenho certeza que o empenho dos deputados federais, principalmente os que são votados aqui no Cariri, que toda a vida eles nunca se negaram, estão trabalhando, são unidos, nós fazemos um trabalho grande em relação a isso. Eu acho que nós vamos conseguir o nosso aeroporto internacional no futuro. Com certeza. E com relação também, é claro que a gente não pode aqui, se for elencar todos que se envolveram nessa luta pelo aeroporto, às vezes a gente pode
negligenciar e deixar de citar algum nome. Mas os deputados federais, o Arnon, o Salviano, a Gorete, enfim, tantos outros que militam na região, certamente que o interesse dele é esse, e que também lutaram para que isso chegasse. Agora, Deixa eu passar uma informação. Para a gente passar talvez para outro item, quem comanda é você, mas só para poder fazer justiça. Eu estava com o Gorete em Brasília, almoçando no restaurante Pimentel, o restaurante do famoso, saudoso Ulisses Guimarães, onde ele almoçava lá, tem até uma mesa hoje lá, em homenagem a ele. Estava o Gorete, eu e mais uma pessoa, um advogado nosso, quando entrou o ministro da aviação que é Moreira Franco, do PMDB do Rio de Janeiro. Por sinal, o PMDB partido do senador Eunício, que a gente falou até há pouco. Então, nós sentávamos na mesa, pedimos licença, ele estava com uma pessoa, aceitou, e nós conversamos sobre o aeroporto. Aí eu comecei a explicar a importância, ele disse, porque eu fui deputado com ele, deputado com o Moreira Franco. Roberto, eu sou do Nordeste, eu sou do Piauí. Eu digo, mas o senhor não sabe que o aeroporto tem isso. Eu contei essas histórias da fronteira com Paraíba, com Pernambuco e com Piauí, né? E com a própria pujança da região metropolitana do Cariri. Então, isso foi um trabalho da Gorete. Aí, desse momento, ele marcou uma audiência com a Gorete. Para a semana seguinte, a Gorete foi e botou mais um tijolinho na concretização dessa liberação desses recursos. Como você falou, todos trabalharam. Mas a Gorete, eu sou testemunha que ela empenhou-se bastante. E empenhou, e a Gorete tem um defeito, que eu acho grave como amigo dela. Ela não divulga o que ela faz. Aí eu estou divulgando por ela. O importante é fazer. Porque eu sou testemunho disso. Ô, Roberto, nessa luta que a Gorete falou agora, que vai se empenhar para que o aeroporto seja internacional, eu quero colocar já aqui um argumento bem importante. O José Roberto Celestino, que é nosso maior lutador por essa causa e vem de muitos anos, ele fez um levantamento e comprovou que, em termos de produtividade por metro quadrado, o aeroporto de Juazeiro é o mais produtivo do Brasil. Entendeu? Do Rio, São Paulo, tudo que é aeroporto aí, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, mostrou inclusive em dados, comprovação, entendeu? Então, esse é um dado importante para essa reivindicação que vocês estão fazendo. Mas vamos mudar de tema. E esse puxadinho, né, que tem... Engraçado, esse puxadinho do aeroporto, que chama puxadinho, olha, nesses 2 anos, esse puxadinho cresceu muito. E o aeroporto de Juazeiro, a estação de passageiros, se você lembrar, de um ano atrás para agora, houve uma melhoria, só que é provisório. A dificuldade era passar para a infraero, entendeu? É como o Gorete disse, aquela escritura demorou demais, né, Gorete? Demorou demais. O governo, acho que negligenciou, posso usar esse termo, né? Negligenciou um pouco, demorou demais. Mas nós vamos rapidamente ao intervalo e na volta vamos falar, por que não? De eleições. 2014 é ano de eleições e o PR está empenhado naturalmente para fazer uma grande bancada, tanto estadual como federal, e quem sabe contribuir na decisão do governo do Estado. A gente volta já. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. Jorge Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. O sonho de consumo dos seus olhos é a Ótica Santa Isabel. Realize esse sonho. Eles merecem. Ótica Santa Isabel. 17.885 dias de tradição, presteza e exatidão. No Cariri, Ótica tem nome. Ótica Santa Isabel. Seja combatendo a ditadura
ou defendendo os governos de Lula e Dilma, nas horas mais difíceis, o PCdoB é indispensável. Indispensável, como a atuação do PCdoB no Senado. Bilhões trazidos para o Ceará, teste da orelhinha que virou lei, defesa do pré-sal para a educação e as novas universidades que o PCdoB foi decisivo para garantir. Para avançar nas mudanças, tem que ter o PCdoB. PCdoB, indispensável para um Brasil melhor. Para o Ceará avançar e a vida do povo melhorar, o PCdoB é indispensável. Indispensável, como a atuação do PCdoB na Câmara dos Deputados. A lei do financiamento 100% do FIES, ou 1/3 para os professores. A lei que proíbe itens coletivos na lista do material escolar marcam o trabalho do PCdoB. Para avançar nas mudanças, tem que ter PCdoB. PCdoB, indispensável para um Brasil melhor. O Cariri da Sorte essa semana está demais! Só no quarto sorteio tem um HB20 Hyundai mais um novo Palio 0 km. Um HB20 mais um novo Palio. Isso mesmo, um HB20 mais um novo Palio só pra você. E mais uma Honda Fancar 125 0 km no primeiro e segundo sorteio. Uma Honda Bros S 125 0 km no terceiro sorteio. E R$5.000 na rodada da sorte. Tá esperando o quê? Coloque esses dois carros na sua garagem. Cariri da Sorte, título de capitalização popular. Agora chegou a sua vez de ganhar. O PDT tem uma história em defesa dos direitos dos trabalhadores e da educação como instrumento de igualdade de oportunidades. A lei dos royalties do petróleo para educação e saúde, que tive a honra de ser o relator, é um exemplo disso. Garantimos 210 bilhões a mais, que vão revolucionar a educação e melhorar bastante a saúde em nosso país. Recursos que começam a valer a partir desse ano e podem ser usados também para a remuneração e valorização dos professores. Venha com a gente. Feliz ao PDT. De segunda a sexta, às 17h15, na TV Verde Vale, programa Conexão Mix, conectando você a tudo que acontece. Apresentação: Adailton Ramalho e Erasmo Duarte. Oferecimento: Mercadão das Flores, Imobiliária J. Hélio, Casa do Papel, GPG Pré-Moldados, Autoescola Feitosa, Madeireira Ramalho, Neto Molas, Geotop Cariri, Ótica Qualidade Visual, Max Atacado, Gráfica Ecoprint e Fadiri. O Brasil está passando por um momento histórico.
Para fazer a diferença, a gente tem que se envolver. A política só muda com ação e com atitude. Participação é o que transforma o Brasil. E a hora é agora. E você, vai ficar parado? Estamos aqui para fazer a diferença. Venha você também fazer parte dessa história. É tempo de atitude, é tempo de ação. De onde vem a água que você dá banho no seu filho? O PROS nasceu para defender e ampliar conquistas que vêm mudando para melhor a vida dos cearenses. Sob a liderança do governador Cid, programas como as escolas profissionalizantes, os hospitais do Cariri, do Norte e do Sertão Central, as 20 UPAs e 17 policlínicas são exemplos. O PROS também luta para aprofundar programas como o ProUni, o Bolsa Família e aquele que leva mais médicos para o interior. Venha para o PROS e ajude a construir um Ceará melhor. TV Verde Vale, Canal 13. Estamos de volta com o nosso Tribuna Livre e o Roberto Pessoa ficou devendo naturalmente uma solicitação aqui do Vasco que vai atender agora. Falar um pouquinho sobre os seus empreendimentos pessoais. Falar em televisão em 3 minutos ou 4, numa vida de 70 anos, né, não é fácil, mas eu vou procurar resumir. Eu comecei muito cedo a minha vida de empresário. Eu, com 20 anos, já estava criando galinha. Eu tinha uma granja, pequena granja, de 500 pintos, no lugar Mucunã, Maracanaú. Antes era Maranguape, Maracanaú, emancipou-se Maranguape, então é Maracanaú. E de lá nós ampliamos, né, com muito trabalho. Eu também trabalhava numa empresa comercial, vendendo ferro, ferragem, cimento, e no fim de semana ia na granja. Então, eu fiz 50 anos de avicultor, o Vasco Landim, inclusive, o deputado Vasco Landim, esteve presente na sessão solene, na Assembleia Legislativa, que homenageou a nossa empresa, é a EMAP, Estabelecimentos Avícola Maranguape. Então, nós temos unidade em Maranguape, em Maracanaú, em Caucaia, temos também em Guaiúba e Pacajus. E temos uma grande empresa em Barreira, Bahia, outra grande empresa em Araguaína, Tocantins, e uma das maiores do Ceará, em Tianguá, Ceará, na Serra da Ibiapaba. Bom, eu comecei com 500 pintos, hoje a nossa empresa tem mais de 1.000 funcionários, produz 1 milhão de ovos por dia, eu estou dizendo 1 milhão de ovos por dia, nessas unidades que eu falei. Então, eu fui também com isso, eu com 27 anos de idade, presidi a Associação Cearense de Avicultura por 15 anos. Sou hoje até agora o único nordestino a presidir a União Brasileira de Avicultura. Fui eleito para o período de 83 a 85, né, como presidente da entidade, e tive uma vida classista muito intensa. Fui vice-presidente da FACIC, diretor da FIEC, diretor da FAEC, Federação da Agricultura, presidente do Sindicato Rural de Tianguá. Então, eu tinha uma vida classista, né? Empreendedor, como você falou, daí, mas também classista. Aí, da vida classista, para resumir a minha vida, eu fui para a vida política partidária. Ô, Roberto, nessas suas empresas aí, quantos empregos você... 1.000 empregos. 1.000 empregos. 1.000 empregos direto. Mas damos 2.500 empregos indiretos, né? Tem projetos para o Cariri? Bom, justamente, eu fui agora a Campinas, São Paulo, agora, e tive um contato com uma empresa americana, multinacional, de genética avícola, né, de poedeira, a genética avícola para a produção de ovos. E conversei com o presidente mundial desta empresa, naturalmente com o tradutor, eu não falo inglês, infelizmente, e perguntei a ele se poderia a gente pensar numa parceria para instalar uma empresa para produzir matriz. Para produzir matriz tem que vir dos Estados Unidos as avós. Então, as avós aqui no Ceará, e aí eu pensei em Missão Velha, entre Barbada e Missão Velha,
que tem um planalto muito bom naquela área, né? Onde tem, inclusive, o maior plantio de banana aqui do Ceará. Né? Entendeu? Então, eu falei com ele que tinha o Cariri. Por que o Cariri? Porque essa empresa iria fornecer pintinho de um dia para todo o norte e nordeste do Brasil. Hoje, esses pintos nascem em São Paulo, é gozado isso. As pessoas aplicam na nuquinha do pintinho a glicose e eles vêm 40 horas de caminhão para chegar aqui no Ceará. 40 horas. São 2 motoristas, o tanque de combustível bem comprido, bem, com mais capacidade, para não parar. Né? Então, esses pintos chegam bem, porque, naturalmente, são tratados, tem um ambiente controlado no caminhão para não fazer muito calor, mas isso tem um custo. Né? O ideal era vir de avião. Não, de avião morre muito. Porque não cabe no avião. Nessa viagem não morre cabe, também? Não cabe, morre muito pouco. O avião não cabe, quer dizer, não dá para trazer, não sei se fosse um avião cargueiro, né? Isso. Mas aí é muito caro. Então como o mercado nordestino representa 13% do mercado brasileiro de ovos, então eu perguntei para ele se tinha viabilidade econômica de instalar no Ceará, no Cariri. Por que Cariri? Porque fica perto de Pernambuco, que é o maior mercado do Nordeste, é Pernambuco, segundo é o Ceará. Fica perto do Rio Grande do Norte, da Paraíba. Bom, o Cariri é estratégico para o Nordeste. Então, nesse empreendimento, você me chamou de empreendedor, eu mesmo tendo as minhas ocupações políticas, porque meus filhos, eu tenho 4 filhos, 3 mulheres e um homem, eu tenho inclusive uma filha que é a deputada Fernanda Pessoa, que é a tesoureira da empresa. Você conhece bem ela, sabe também agora? Ela acorda 6 da manhã, vai para a empresa, faz a parte financeira e vai para a Assembleia. Depois, se tiver tempo a meio-dia, ela volta, senão só volta na tarde, quando terminar o trabalho dela, do mandato que o povo outorgou com 50.555 votos. Foi ótimo. Bom, então, eu tenho essa vontade, porque o Cariri, além de estar estrategicamente localizado, para essa questão da distribuição dos pintinhos de um dia, tem o milho, a produção de milho aqui na região, que naturalmente, mesmo tendo seco, o Cariri sempre produz. É muito difícil zerar a produção de milho aqui no Cariri. Portanto, e é um milho de alta qualidade, né, que é produzido mesmo fresquinho, como se diz, e essas galinhas são muito sofisticadas. Olha, para você entrar num aviário de avós, você tem que tomar uns 4 banhos, trocar roupas. É complicado, né? O melhor hospital do mundo não é exigente como esse é. Cuidado, né? Não é, porque a galinha não pode adoecer. É o seguinte, o homem adoece, a galinha adoeceu, é um prejuízo enorme. É como a criação de porco nas escolas agrotécnicas, também é muito cuidado. Então é o seguinte, não pode. Uma galinha poedeira recebe 17 vacinas na sua vida. Sua vida é curta, é 1 ano e meio de vida, 1 ano produzindo e 1 ano para crescer. Então ela tem, neste ano, se desmancha em ovos. Uma galinha dessa produz 280 ovos por ano. Não põe todo dia, mas põe quase todo dia. Né? Trazer essa dia, ele produz. Vamos voltar à política? Então, desta maneira, eu me considero um empresário vitorioso por ter feito também a sucessão muito novo, né? Com a minha família. Né? E eu já tenho netos com 22 anos, fazendo faculdade de medicina, já dentro do negócio. E uns mais novinhos que eu estou ensinando para ver se fica. Né? Aí eu digo, mas vovô criar galinha, eu digo, meu filho, galinha, né? Você vai ser empresário, né? Agora vamos falar de política, né, Marcos? Exatamente. A gente viu aí esse outro lado aí do Roberto, muito bom. Empresário, empreendedor, que é interessante que se conheça esse lado aí, porque às vezes as pessoas dizem, esse homem só sabe fazer política, só faz política e não conhece esse outro lado. Mas você... bom, obrigado, vamos falar um pouquinho agora sobre a política. Nós estamos aí num ano eleitoral e você está no centro dessas decisões, das conversas e tal. E como é que anda mesmo esse quadro de sucessão no estado do Ceará, pelas suas incursões, pelas suas conversas? O que você tem a dizer para o Cariri, para o nosso telespectador? Porque aqui também se tem uma expectativa muito grande com relação à definição de candidato, de apoio, de coligações, enfim. Como é que você está vendo isso aí como presidente de honra do partido, do meu partido, e que você está lá na capital conversando com as outras lideranças? Bom, eu tenho tido uma conversa muito intensa com 2 personagens da política do Ceará. O senador Unício Oliveira, que é o sinal da última, há 8 dias, Gorete, eu e o doutor Lúcio Alcântara, que é o nosso presidente,
tivemos um encontro de 1h30 com o senador Eunício. Conversa de avaliação política, né? Não de saber barganhar, de definição de barganhar cargos para o nosso partido. Lógico que no momento próprio nós vamos conversar sobre isso, porque ninguém pode apoiar um candidato que não discuta programa, no mínimo um programa para governar o estado do Ceará. Interessante, viu, Roberto, lhe atrapalhando um pouco, mas o que eu tenho observado é que tem desfilado aí vários nomes aí como possíveis candidatos, mas a gente não percebeu ainda uma preocupação desses possíveis candidatos, uma discussão de programático, das questões do Estado do Ceará. Quem está fazendo essas discussões aqui e ali é o Eunício dos encontros regionais e mais ninguém, né? É verdade, veja bem, você falou uma coisa certa. Até a nível federal, os candidatos federal, mesmo de oposição, não têm falado no Brasil no programa, entendeu? Não, ninguém fala em projeto, né? Só se fala em nomes que você possa... Mesmo, né? Exatamente. Tá parecendo isso. Eu acho que isso é uma defeituação, viu, desse processo de reeleição, que, infelizmente, Roberto Pessoa, como deputado federal, mesmo o PFL, como tinha o vice, o grande senador Marco Marcel, eu votei contra a reeleição, porque a reeleição castrou uma geração de políticos e criou curriolas no poder que está aí, roubando, assaltando os... Beneficia muito a quem está no poder. Assaltando os cofres públicos, assaltando. Esse caso da refinaria de petróleo nos Estados Unidos, eu considero um assalto. Hoje, inclusive, o caso piorou, né? Porque o cidadão que hoje é diretor financeiro da distribuidora, mas que era o diretor da Petrobras na época da compra, já está no exterior. Fugiu? A Globo News tentou entrevistá-lo e disse que só volta daqui a 2 semanas. E aí a comentarista política da Globo News já disse que o PT está querendo forçar a barra em cima dele para que ele faça o que fez o Delúbio Soares. Na questão assuma toda a responsabilidade. Vai ser difícil, né? Vai ser difícil essa altura, porque o outro, Paulo Roberto, já está preso, né? Já calcularam o rombo que ele fez lá na Petrobras, foi de 10 bilhões. Sem fazer nenhum juízo de valor, mas este caso, realmente, eu comentei com a Gorete hoje de manhã, que eu achei muito grave. Nós apoiamos o governo, o PR, apoia até o Ministério, o maior ministério, mas a maior coisa que eu acho, como que você pode cooperar com o governo que a gente apoia, é que a gente criticar e dizer que não está certo. Tem muita coisa bem feita? Tem. Vamos elogiar as bem feitas. Mas as coisas mal feitas nós temos também, não podemos ficar calados. Porque quem cala consente. É verdade. Entendeu? Mas, Roberto, voltando aqui para o estado do Ceará, e essa conversa que você teve com o senador Eunício, sim, eu não com falei relação à avaliação que você faz, o Eunício é candidato mesmo? Eu não falei com ele, eu falei que dois políticos de renome eu tenho conversado, que é com ele e com o senador Tasso Gereissati, né? O Eunício, ele é candidatíssimo, pré-candidato, ele não pode ser candidato. Ele me disse uma seguinte frase, a minha Gorete, doutor Lúcio, o pior cenário para mim, como pré-candidato a governador, seria o governador Cid Gomes renunciar e se candidatar a senador. E o segundo, pior para mim, é se a Dilma e o Lula não me apoiarem. Mesmo assim, eu sou candidato. Então é candidato. Então, não, é indiscutível. É candidato. Isso então não existe, né? Então vamos mudar a página, como diz, né? Agora, o fato mais... A política tem calendário, né? Os calendários têm que ser obedecidos. O fato que tem mais agora recente, daqui a uns 10 dias nós estamos sabendo, é se o atual governador Cid Gomes renuncia o seu mandato no dia 4 de abril ou 5, porque 4 de abril até meia-noite ele pode renunciar. Isso. Sobre dia 5 de manhã a gente sabe. Então, isso acontecendo muda o cenário. Muito grande, porque eu acredito que o senador Tasso Gereissati, que não está com essa vontade toda de disputar cargos eletivos agora, nesta eleição, se o Cid for candidato a senador, eu acho que o Tasso não é candidato. Ele só é candidato se o Cuecão for... o deputado Zé Guimarães for candidato, entendeu? Aí ele seria candidato. Então, na verdade, desta maneira, o governador Cid saindo já derruba um grande eleitor na disputa. Exato. Que é Tasso Gereissati. Por isso que eu acredito que ele sai do governo no dia 4. E também... Você tem essa percepção? Eu tenho, que até ele porque... sai. Está ligado ao interesse da presidente Dilma Rousseff, né? Demonstrou esse interesse. Até porque, viu,
os candidatos, os pré-candidatos que o PROS indicou, poucos têm potencial político eleitoral, a não ser o vice-governador Domingos Filho, que eu acho que é o pré-candidato falado, que tem o maior potencial, porque foi bem na Assembleia, é um político habilidoso, né, articulador, então ele tem realmente essas características. Os outros não têm. E o governador Cid Gomes, candidato ao Senado, na chapa majoritária, vai ser a primeira vez que o candidato a senador puxa para o governador. Sempre é o governador que é o contrário. Entendeu? Pela fragilidade dos candidatos. Quer dizer, o governador Cid não teve a capacidade de colocar no seu grupo político pessoas que pudessem o substituir, pelo menos na questão de potencial eleitoral. Né? É porque eles sempre também fizeram, né, Roberto, política só familiarmente. É um governo muito fechado. Também, né? Exatamente, porque... É um governo de curriola que eu falei, né? De amigos muito próximos. O senador Eunício Oliveira apoiou 2 candidaturas dele, foi uma pessoa fiel, leal, levando para o partido, o PMDB, e aí? Não teve, quer dizer, ele não tem nenhum respeito aos coligados, porque o que vale realmente é aquele grupo político que governa com ele, dos amigos. E o que dizer do Tasso Gereissati, que os produziu? Pois é, exatamente, para você ver o problema de gratidão. É o que eu disse para o Eunício. O que eu disse para o Eunício, como é que você vai querer gratidão de uma pessoa que eles não foram gratos ao Tasso, que foi que inventaram praticamente os Ferreira Gomes? Ele não pode ser, não ter essa gratidão. Outra coisa, professor e Vasco Landim, que eu acredito que o governador Cid saia do governo, porque o governo dele é muito corrupto. É um governo com vários escândalos. Escândalo dos banheiros, escândalo dos cartões consignados, que esse dizem que a família do Ariel do Pinho ganhava 10 milhões por mês, entendeu? Por mês, o cartão consignado. A questão da doutora da pipoca, 19 milhões de reais foi pago adiantado pela doutora, a doutora ligou, quebrou toda, e tinha uma licitação para uma empresa portuguesa que ganhou R$1 milhão para fiscalizar a obra e não fiscalizou. Então, aí teve os questão dos banheiros, né, que tem até uma repercussão aqui no Cariri, essa questão. Então, isso o odor fétido dos banheiros chegou por aqui, né? Chegou, entendeu? Aí tem também a questão do trem, estão falando do metrô, o metrô aí o metrô não está funcionando, entendeu? Roberto, além dessa questão... Tem a questão daquele negócio de peixe, como é o nome? Os aquários, entendeu? Uma conversa sem... Roberto, além dessa questão... A quantidade de obras sem licitação muito grande, entendeu? Então, o governador precisa de um mandato para poder blindar a sua pessoa física, entendeu? Então, esse aí não vai deixar de ser candidato. Roberto, mas além dessa questão aí que você está levantando, dessas possíveis irregularidades, como é que você está vendo realmente a questão administrativa, por exemplo, da saúde, da educação? Olha, é o seguinte... Porque a mídia, ela passa um lado aí... E eu incluo aí a segurança, que me parece a pior. A falha maior na segurança. Você tem que examinar... Se o cidadão, se o partido concorrente do candidato a governador colocar o programa que o governador Cid Gomes colocou na televisão para a sua reeleição, sobre a segurança, para a sua reeleição primeira, Ronda do Quarteirão, que só colocava isso, ele só prometeu segurança. E é uma calamidade. 771. Hoje eu estou dizendo janeiro e fevereiro, 771 assassinatos no Ceará. 13 por dia, mais de 2 por hora. Então, nós estamos vendo uma guerra, um absurdo. Já ontem mataram um aluno, filho de um amigo meu lá de Ibiapina, na Ibiapaba, esse rapaz, estudante de Direito, que entrou na faculdade com 17 anos de idade, entendeu? Então, agora, olha, é toda hora. O delegado aqui em Juazeiro, é difícil o fim de semana que não tenha 4 ou 5, só aqui em Juazeiro. É verdade. Entendeu? Então, contaminou. Então, o governador... 771 em 2 meses. Homicídio em 2 meses. 4.300 e tantos
no ano de 2013. E a capital virou uma das cidades mais inseguras do país. O Fantástico O programa domingo, no Fantástico, vai dar Fortaleza como a segunda cidade mais violenta do Brasil e a 7ª do mundo. Pernambuco resolveu todo o problema dele, não digo todo. São Paulo diminuiu muito. São Paulo diminuiu. Manaus, que é uma cidade, Zona Franca, perto das fronteiras, está numa situação bem melhor. E nós estamos numa situação dessa que vocês vão assistir domingo no Fantástico. Então é o seguinte, o governo que prometeu segurança e que está havendo uma matança de resfriado, como é que vamos ter a Copa do Mundo? Como é que nós vamos receber turista aqui? Outra questão é a questão do sarampo. Você que é médico, doutor Vasco, deputado Vasco, é um absurdo, uma doença que estava eliminada no Brasil. Nós estamos aqui agora. Outra coisa que é o pior, o secretário, governador Ciro Sarampo Gomes, que eu chamei de Ciro Sarampo Gomes. Ciro Sarampo Gomes. Entendeu? Está escondendo, Vasco. Estatística. O governo do Estado de São Paulo está fazendo uma campanha em São Paulo. Se você for para o Ceará, se vacina contra sarampo. Tu imaginou isso? A propaganda negativa. Mas você imagine aí com o sarampo e com a violência. E a dengue agora, a dengue no Ceará, né? É o estado que tem mais dengoso do Nordeste. Entendeu? Dengoso. Então, é uma calamidade na saúde e na educação. Aí fica mostrando na televisão um prédio. Eu nunca vi prédio funcionar. Funciona com gente, com medicamento, com qualidade. Entendeu? O Hospital do Juazeiro, o que eu estou sabendo, foi para bem de cabeça, neurologia. E de traumatologia, hoje nós recebemos uma quantidade. Que o Ministério Público aí já estabeleceu, o Ministério Público Federal, a obrigatoriedade para que o Hospital Regional contrate imediatamente 8 profissionais de ortopedia em função da demanda que é muito grande e que a fila já está quilométrica com relação a isso. Por isso que tem operação aqui no hospital, aqui para 2016. Ora, se você está com 2016, uma questão ortopédica, em 2000 você vai ter que quebrar a perna de novo para poder remendar direito. Então, isso é outra coisa. O HGF de Fortaleza, que é o maior hospital do Ceará, foi proibido fazer cirurgias eletivas, aquelas cirurgias que pode ser feita depois, que não tem muita emergência, e para poder acabar com o piscinão. E o mais pior, como diz o Matuto, sabe o que vai acontecer? Na Copa do Mundo, um mês antes, não vai ter cirurgia eletiva em hospital nenhum. Doutor Vasco. Um mês antes da Copa do Mundo, não vai ter cirurgia nenhuma em hospitais nenhum das cidades sede da Copa. Roberto, você imagina isso? Está toda à disposição da Copa. Vasco, nosso tempo está para se esgotar. Eu gostaria que a Gorete aproveitasse, já que Jucineide e José de Alencar fizeram aqui alusões à sua participação na defesa da mulher. Há poucos dias nós fizemos aqui no Dia Internacional da Mulher um programa especial e José de Alencar e Jucineide, essas duas pessoas se referiram exatamente à sua ativação nessa linha, né? Eu tenho o prazer realmente de ser a única mulher deputada federal do Ceará e por causa disso eu recebo uma demanda muito grande das mulheres, da Delegacia das Mulheres. Até hoje mesmo eu recebi, chegando em Juazeiro, uma denúncia de uma pessoa que me fez da delegada do Crato. Eu até vou telefonar, estou tentando falar com ela, porque disse que é uma pessoa que realmente não está tendo a conduta necessária que deveria ter com as mulheres lá que estão procurando a delegacia. Porque a gente sabe que as mulheres, quando procuram... A gente sabe que o Cariri está sempre também nas páginas policiais com a violência contra a mulher. E agora, esse mês de março, que é o ano inteiro, o ano internacional, que a gente comemora, o ano que é o mês da mulher, porque o dia eu digo que é todo dia, mas é o mês da mulher, nós estamos ainda sem poder comemorar totalmente, porque nós estamos com uma quantidade de homicídios também muito grande. Então, são mulheres que estão sendo assassinadas, e esses assassinatos são muito graves, Luiz Carlos, porque são pessoas que são agredidas dentro de casa, não é nem verdade. Aquela que vai para a rua, que está exposta, é aquela que elas recebem agressão moral, física, psicológica, ela pensa não sei quanto tempo para denunciar,
porque ela tem medo de que ela também pensa nos filhos, ela tem vergonha de denunciar, mas não tenham vergonha, tem aí a Lei Maria da Penha para proteger. Nós deveríamos estar numa situação bem melhor, com o Estado fazendo uma proteção muito maior, mas as mulheres do Brasil, como a gente diz, têm que ter a consciência realmente dessa discriminação para reduzir essa violência, porque não é possível hoje que as mulheres que estão colaborando com seus companheiros, com seus maridos, para aumentar a economia doméstica, para melhorar a educação dos filhos, ainda estão recebendo, em vez de receber as flores, estão recebendo tapa ainda. Então isso é um absurdo, num período desse, no século XXI, a gente ainda está convivendo com esse tipo de problema. Muito obrigado, Gorete. Roberto, muito obrigado pela sua presença aqui no Tribuna Livre, foi um prazer enorme, acreditamos que os nossos telespectadores estejam satisfeitos. Afinal, nós debatemos na medida do possível os temas mais relevantes da noite e esperamos que oportunamente tanto o Roberto como a Gorete voltem ao Tribuna Livre para que a gente atualize naturalmente suas atuações como parlamentares ou como executivos. Boa noite, Vasques. Boa noite, professor Luiz Carlos Gorete, obrigado pela presença, meu caro amigo Roberto Pessoa. Você só agradeceu o nosso Tribuna Livre, agradecer. Certamente o tempo é curto, mas vamos ter outras oportunidades para a gente conversar mais com vocês e com o nosso telespectador. Só em ser livre já é importante. Já é muito. Meu caro telespectador, estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais um tema importante em pauta aqui no Tribuna Livre. Um abraço, bom fim de semana a todos.